Bom, como você sabe, né, a gente recebeu essa negativa do registro civil. O registro civil, o espanhol, ele trabalha com dados exatos, né? A gente envia um dado para ele e as pessoas responsáveis por aquele registro civil fazem a consulta do registro naquela data para consultar se existe ou não aquele registro naquele lugar. E assim nós fizemos com a data que foi passada ao início do processo, né? A data de 16/7/1896. Outro detalhe que a gente também mencionou no relatório foi que, em contato com o registro civil, a responsável tinha comentado conosco que encontraram o registro do irmão, inclusive, que tinha a mesma filiação, tudo parecido, os pais de Torrox, que a gente já sabia também em relação às pesquisas que nós fizemos, a gente sabia que os pais eram de Torrox lá em Málaga, então a gente sabia que, enfim, haviam rastros daquela família por aquela localidade, mas que o registro de nascimento naquela data não estava presente no registro civil de São Nicolás del Puerto. E foi por isso que a gente decidiu seguir com a busca do batismo nas paróquias, porque na paróquia a gente tem uma flexibilidade maior para fazer os pedidos, então quando a gente solicita, eles levam em consideração também que a pessoa às vezes não foi batizada quando ela nasceu. Ao longo dessa tratativa com a paróquia, nós recebemos o documento de nascimento do Antônio Ruiz, e nós já estamos com um documento físico no nosso escritório. E a gente está ligando para te dar essa notícia. Nós solicitamos a documentação na data que foi passada. E eu estava até comentando com as minhas companheiras, eu tive uma tratativa muito densa com esse registro civil, porque era uma pessoa responsável em um determinado momento do dia. Eu liguei várias vezes, todos os dias eu fazia uma tratativa desse caso com uma pessoa, e ela me dizia, nossa, me parece muito estranho, porque tem um irmão aqui registrado, né? Não era tão comum que os filhos fossem registrados em diferentes lugares em tão pequeno de tempo. E a gente descobriu, na verdade, que ele não nasceu em São Nicolás del Puerto, mas ele foi registrado lá, em uma data diferente. Então, ele nasceu em El Cerro, em outra localidade. Ele nasceu em 1894, mas ele foi registrado em 1897. Mas deu tudo certo, a gente encontrou o documento físico, tá bom? A gente vai enviar para você por e-mail, para você ver tudo mais. E Perfeito. A Bianca tá aqui também para comentar com você como que pode ser esse pós, né? A concessão da nacionalidade, o que você vai precisar, como que segue, né? Esse processo. Mas para te dar essa notícia, que finalmente nós encontramos a documentação. Ai, perfeito. Eu já tava assim, achando que não Sem ia dar esperanças. certo. Sim. Desde setembro, né? Mas aí eu tava preocupada, porque eu tava preocupada com o prazo, né? Porque, na verdade, além de mim, tem mais 4 pessoas da minha família que têm interesse. E aí, se a gente não conseguisse rápido, o prazo da lei vai acabar, né? Em outubro desse ano, então... Isso mesmo. Você me fala que são 4 pessoas interessadas. A senhora é o que do seu Antônio? Eu sou bisneta. Bisneta. E quem seria neto ou neta? Sua mãe ou seu pai? Meu pai. Existem 2 formas, tá? O seu pai solicitando a nacionalidade, ele vai solicitar como neto e a senhora entra em conjunto com um pedido com ele, tá? E você vai ser analisada como filha de um espanhol que está solicitando a nacionalidade, tá? Então ele entra como neto e você entra como filha desse espanhol, tá? Então vocês solicitam em conjunto, tá? Ou, se seu pai não tiver interesse, a gente consegue fazer uma tramitação. Qual o consulado em que região do Brasil que você mora? São Paulo? Eu moro em São Paulo e dizem que São Paulo tá caótico, né? Pior tá Rio de Janeiro, tá? Te dou essa esperança. Nossa, achei que era São Paulo. Não, São Paulo a gente sabe tanto melhor. A gente sabe tanto dos italianos, que os italianos demoram aqui, parece que 20 anos para conseguir aqui em São Paulo. Então eu falei, Espanha deve estar acontecendo a mesma coisa. O consulado espanhol em São Paulo tá um pouco melhor que, por exemplo, o Rio de Janeiro, que tá aí, o prazo tá longo, né? Mas assim, você pode solicitar também como bisneta sem ascendência. Quer dizer, pulando a geração do seu pai, você poderia solicitar também, tá? Aí vocês decidem em família, não, o seu pai tem interesse em solicitar, aí a senhora entra com ele e vai ser analisada como filha, e aí a gente já poderia iniciar o processo. Mas então, que aí agora você me deixou com algumas dúvidas, porque anteriormente, quando eu consultei uma outra pessoa, uma outra empresa, me falaram que não daria, porque assim, o que acontece? Meu pai é neto, dessa geração dele, né, dos netos, tem um irmão que já faleceu. E aí eu passei para os meus primos, né, que são filhos desse já falecido, que eles não conseguiriam,
porque literalmente não poderia pular essa geração. Sim. Só que agora você me falando que eu não preciso entrar junto com meu pai, então meu filho também não precisa? Isso, os seus primos podem sim solicitar, tá? É um bisneto sem ascendência, como a gente chama aqui, tá? É um trâmite um pouco que leva um pouco mais de documentação, mas sim é possível, tá? O Consulado de São Paulo está aceitando esses trâmites. Nós estamos trabalhando já com clientes nesse mesmo sentido, pulando essa geração, né? No seu caso, seria pular uma geração porque o seu pai está vivo. Agora, no caso dos seus primos, como o pai é falecido, não seria pular a geração, seria fazer sem ascendência viva, tá? Que a gente faz aqui sim. Dessa linha dos netos, também tem uma outra neta que tem uma filha que também tem interesse, que é uma outra prima minha. Sim, sim. Essa outra prima também não precisa, porque também o que me falaram eu só consigo se meu pai conseguir. Não. Os consulados, eles estão aceitando bisnetos sem ascendência. Esteja a ascendência viva ou morta, sim, é possível, tá? A gente iniciar esse processo de bisnetos. Ah, bom saber, porque eu também passaria já isso pra ela, porque também já tinham falado pra gente que isso não seria possível. Então, talvez a gama de pessoas interessadas até aumente. Anteriormente, sim, tá? A gente fazia sempre o neto em conjunto com o bisneto, mas o consulado já abriu essa brecha, então nós já estamos trabalhando dessa forma com os clientes. Por quê? Porque o consulado entendeu que esse bisneto, que é filho de um espanhol, entre aspas, filho desse neto espanhol, tem também a possibilidade de solicitar. Então, a gente também tramita, tá? Mas, por exemplo, solicitar diretamente na Espanha, que eu acho que, pelo que eu entendi, seria a primeira possibilidade, ou não? Não, tem que ser via consulado. Diretamente na Espanha, eles solicitam um documento que é super difícil de encontrar, que é do exílio do espanhol. Então, assim, nós nunca indicamos que vocês façam isso aqui em território espanhol. Dentro do consulado, eles não solicitam documento de exílio, então é mais tranquilo referente a documentações de juntar todo esse processo, de fazer todo esse processo com esses documentos. Esse exílio, quase nenhum espanhol tem, entendeu? Esse documento de exilado, quase nenhum espanhol tem, então fica mais complicado solicitar. Então, o que a gente indica? Faz pelo consulado do Brasil. É um processo que demora um pouco para vocês receberem a resolução? Mas a gente sabe que é um processo assertivo. Entendi. E quanto tempo, mais ou menos, dura esse processo? Depois que vocês vão no agendamento do consulado, o consulado pede 1 ano e meio a 2 anos para dar a resolução da nacionalidade. Entendi. Mas vamos fazer assim. E aí não tem problema o fator da lei ter já caído, por exemplo? Não tem. Não, porque a gente vai iniciar todo o processo antes de outubro. Então, a gente vai já gerenciar tudo isso de documentação, fazer a solicitação do agendamento, tá? Tudo isso antes de finalizar a lei, tá? Mesmo que vocês tenham um agendamento depois de outubro, por exemplo, de 2025 no consulado, não tem problema, porque vocês já iniciaram todo o processo antes, tá? Mas a gente faz assim. A Estefania vai te enviar esse documento encontrado do seu Antônio agora, que a gente ficou super feliz com essa notícia, para você já ter aí o documento, compartilhar com a família, para a família ver esse documento também, né? Festejar com a família. E aí, em seguida, eu te chamo, te mando uma mensagem via WhatsApp e a gente já vai fazendo essas tratativas e eu vou te passando todas as nossas propostas referente à assessoria. E aí você vai analisando com a família. Em conjunto, a gente consegue dar um desconto, tá? Se você me falar, vai entrar meu pai, meus primos, aqueles que têm ascendência, que não têm ascendência, a gente faz um pacotão aí, a gente dá um desconto para pagamento à vista e a gente também consegue parcelar isso no cartão em 12 vezes. Aí eu vou te mandando as propostas para vocês analisarem. Tá, perfeito. Tá bom? Eu fico muito feliz de formar parte desse processo, de poder ter ajudado você nesse segmento. Essa é a parte, podemos dizer assim, que é a parte mais complicada, a parte mais incerta, né? Porque a certidão de nascimento é o documento fundamental para poder pedir e para que a nacionalidade seja concedida, né? Mas agora esse obstáculo já foi superado. Hoje eu faço essa reunião assim muito feliz mesmo, porque foi realmente um caso muito desafiador, mas não foi impossível. Aqui a gente até o final a gente vai, até que não chegasse o batismo a gente não ia terminar esse caso, porque é uma questão mesmo da finalidade do nosso trabalho, que é entregar essa assessoria completa, com todas as possibilidades que cabem dentro
dessas pessoas que, enfim, se foram da Espanha pelos seus motivos, por questão da guerra. E eu gostaria de saber de você, Beatriz, o que você achou do atendimento até aqui? A gente teve, enfim, uma tratativa aí sobre o atraso dos documentos, por essa questão do registro civil, mas eu gostaria de saber o que você achou de um todo, sobre o meu atendimento também, o atendimento da Bianca, qual que foi a sua impressão sobre a empresa? Foi super claro tudo, né? Acho que não tem o que falar, assim, tipo, de críticas. Que bom, a gente fica muito feliz de assessorar você. Qualquer dúvida a gente tá por aqui, pode entrar em contato pelo WhatsApp, telefone, o meio que você achar mais fácil. E eu desejo boa sorte no seu processo de nacionalidade, que você siga tendo boas experiências aqui conosco, tá bom? Tá bom, perfeito. Só pra confirmar, eu recebi, tá? Ah, perfeito então. Obrigada, eu agradeço a sua confirmação e qualquer coisa a gente tá por aqui.